A história da Coppermil se confunde com a história de Joel Capelletti. Ele está há 46 anos, vai completar agora 46 anos, atuando na cooperativa, dos quais 31 anos como presidente. Joel, vamos começar falando de ti. Você é natural da onde? Eu nasci hoje, no município de Porto Lucena. Na época ainda pertencia a Santa Rosa. Eu nasci em 1947 e o município de Porto Lucena foi emancipado no ano de 1955. Permaneceu no interior até quando? Até os 17 anos. Daí a gente veio para Santa Rosa em função de um problema de saúde da minha mãe, que na época não tinha INSS, nada. E o agricultor, para resolver um problema da família, tinha que vender a junta de boi, a última vaca ou até a propriedade para resolver. Então, meu pai decidiu vir. Daí tinha, naquela época, um instituto, né, que tinha condições de fazer isso. E aí a gente veio embora. Daí no ano seguinte, eu servi ao Exército Brasileiro. Daí eu tinha a proposta de continuar no Exército, mas não sei, eu não consegui me habituar, né? Não achei que aquilo não era para mim, né? A mim me pareceu que aquilo ali tinha um vestido único e eu gostava de desafios, né? Desde que eu gostei disso aí. E daí eu saí, fui trabalhar num banco, passei no concurso no banco, era um banco particular, e lá eu trabalhei com 8 anos e quase 9 anos. Daí fui convidado para trabalhar na Cooperativa São Luís, em 1975, para organizar o departamento de crédito e financiamento. Antes de seguirmos essa trajetória, até os 17 anos, você é de uma família de quantos irmãos? De 4 irmãos, filho homem. Eu não tenho irmã. O que se fazia no interior de Porto Lucena? Para a geração de hoje, assim, né, fica difícil entender, mas vão achar que a gente estava, né, contando uma história de pescador, mas não é. Eu nasci andando de pé no chão, né, e só me salvei porque, né, gozava de boa saúde, e a medicina preventiva da época é descer em 6 meses uma anquilostomia e uma colher de óleo de risto. Era assim que funcionava. E trabalhava pesado, e a lavração era com bois, levava 2 meses, né, arando a terra. Aí plantava milho consorciado com soja. Nós tínhamos uma atividade que nos deu bastante resultado, que na época meu pai era um produtor de suínos. Ele tinha, né, desde o início da criadeira até a terminação, e nós vendíamos suíno para uma empresa que chamava Swift Arbor, aqui em Santa Rosa, né? Que ele tinha um recebimento logo após o pessegueirinho ali que vai para o parque de exposição, na frente, praticamente na frente, onde tem aquele posto de combustível, ali a gente trazia os animais, tinha um caminhãozinho, e ele mesmo fazia o transporte, e assim a gente vivia naquele interior, sem luz, sem água encanada, né? Fugindo dos barbeiros. Meu pai acabou se contaminando e foi uma das causas que levou ele à morte. Ele teve uma contaminação, né? Mal de Chagas. Coração grande, né? Isso. Aí ele teve uma hemorragia e daí a medicação, né? Tiveram que ministrar uma medicação forte e o coração não aguentou. Joel, aí começa a tua relação com a Coppermil em 1975. Tu conhecia a estrutura funcional de uma cooperativa até então? Não, eu conhecia a cooperativa quando eu trabalhei no Sul Banco, em Tuparendi. Aí eu conhecia a família Querpo, né, e mais se relacionava com o seu Afonso, que era o comercial, né, fundo da cooperativa. E também tinha uma cooperativa ali, que de hoje não existe mais, foi absorvida pela Coppermil, que se chamava Coopertal, onde a gente tinha uma relação bem forte lá com o Lickemeier, que era o presidente, e ele sempre vinha ali, eu achava interessante aquele trabalho, né, de ajudar o produtor, né? Eu que tinha vindo do meio rural, eu achava que
Na cooperativa, eu podia fazer algo mais pelo esse produtor, que no banco, eles só olhavam o lado do dinheiro, onde eu me envolvi diretamente no departamento de financiamento, né? Eu tinha um prazer, assim, me dava uma alegria quando eu conseguia financiar um trator ou uma automotriz para um agricultor. Aquilo me deixava realizado dentro do banco quando podia fazer isso. Numa época que se financiava os 55, que é uns 55, que arrancaram muito toco nessa região, e eu fico assim pensando como é que eles conseguiam, esse produtor com aquele tratorzinho, né, 55, arrancar tudo aquilo que eles arrancaram das lavouras, para deixar hoje esse nosso chão aí, né, agricultável, que o uso de maquinário, que hoje a qualidade de vida de hoje, comparado com a minha, não tem como comparar. Não tem. Joel, passados 46 anos, olhando para trás agora nesse julho de 2021, momentos decisivos que a Coopermil ou o cooperativismo, de uma forma geral, mas você fala mais da Coopermil, esse setor passou. Começando lá, do início da tua vivência em 1975. Olha, a gente se envolveu com muitas assim, ações na cooperativa. Eu também acabei presidente do hortigranjeiro, que assim, eu sempre tive uma apreciação também muito grande por esse setor, né? Porque até hoje a gente busca a maioria desses produtos na Ceasa, e que a gente poderia, através, né, de uma organização nossa aqui, nós poderíamos realmente evitar, né, buscar fora esse produto e trazer uma rentabilidade para o produtor. E acompanhei toda essa trajetória aí, até desde a época que o seu Pedro Paulo Sanfelício, né, vendia, né, os seus hortigranjeiros na frente ali do Concorde, e depois, a pedido dele, como era sócio, a cooperativa abriu um espaço, colocou uns blocos, onde tinha um espaço que tinha servido como balança da antiga floresta. A cooperativa comprou aquela estrutura da antiga Floresta S.A. Localiza a floresta? A floresta é ali na frente do supermercado São Luís, ali onde tem o estacionamento. Muito bem. Ali era a antiga floresta. Continue. E ali abriram uns 3 boxes para que esses produtores virem, em vez de ficar lá naquele tempo. No tempo lá, colocassem ali, e um por dia, depende, você deixou isso para a organização deles. Isso andou um determinado tempo, até que o Oi Clair Moragens teve a bela ideia de construir o mercadão público. Para a história, Joel Capelletti, lembra a origem, a Coopermil nasceu em Cinquentenário, correto? Em que ano? 27 de agosto de 1955. 1955. Transferiu a sua sede executiva, se é o termo correto? Isso. Nos corrija se estiver errado, para Santa Rosa em que ano? Ela transferiu ali, foi em 1985, 86. Se instalando em que local? Ali. Onde está hoje, na não, rua? Ela, não, no primeiro momento, ela transferiu a sede administrativa onde era a antiga estrutura da floresta. Naquele ponto. Lá onde é o estacionamento. Depois foi construído. Na frente também tinha 2 armazéns que foram demolidos, e aí construídos aquele supermercado, e então em cima foi construída para a sede administrativa da cooperativa. Rua Júlio Rauber, área central da cidade. Joel Capelletti, quando você entrou na Coopermil em 1975, as cooperativas de produção, por característica do setor, elas atuavam em que ramos naquele período? A cooperativa mista São Luís, ela foi constituída mista em função da necessidade dos produtores lá, né, comercializar seus suínos. Tinham dificuldade e a comercialização era em Montenegro. Então eles decidiram constituir uma cooperativa mista, né, receber grãos. Na época recebia a soja ensacada, negociar feijão ainda, uma série, e por suíno. Isso mista. Com mista. Posteriormente, o governo, uma iniciativa governamental, ele
assim, organizou a criação, né, das cooperativas tritícolas para receber o trigo que o governo estava incentivando o plantio do trigo, porque considerava na época que o trigo, para nós brasileiros, seria uma de segurança alimentar. Isso em que período? 1970 não, antes. As cooperativas, acho que foi 1960 e não me lembro bem, 65, por aí, a Cotrirosa acho que foi fundada, justamente porque o governo não queria ficar com esse ônus da armazenagem. Ele financiou, né, as cooperativas armazenavam, pagavam a armazenagem, uma boa de uma armazenagem, um valor, mas as cooperativas ganharam muito dinheiro com isso. E depois elas administraram esse armazém para o governo não ficar com esse, que tem as antigas César, que você viu o fim que levou. Na mão do poder público, eu acho que a ideia do governo na época, que era digo assim, um governo que dá intervenção militar, ele tem uma visão, né, futurista, olhando para o futuro. Então, nós, cooperativas, tivemos muita dificuldade para conseguir armazenar trigo para o governo. Nós não éramos tritícolas, éramos mista. Então a cooperativa recebia trigo e transferia para a Cotrirosa. Quem ganhava dinheiro era a Cotrirosa. Mas a cooperativa prestava serviço para o seu quadro social, né? Assim funcionou. E à época a comercialização do trigo era feita através do Cetrim pelo Banco do Brasil. Era uma compra estatal. E que depois, né, o governo saiu, né, disso daí, porque achou que tínhamos atingido um grau de produtividade e de quantidade, né, que ia atender assim, a demanda sem que o governo precisasse intervir. A partir de quando as cooperativas, e no caso direto para ti a Coopermil, além do grão, passou a atuar em outras áreas, como postos de combustíveis, supermercados. Hoje, por exemplo, quantos postos de gasolina de combustíveis tem a Coopermil? Nós estamos hoje com 7. Qual é que foi a primeira atividade extra-grãos da Coopermil? A cooperativa, sim, ela lá em Cinquentenário, quando eu assumi em 1989, a cooperativa já tinha um posto de combustível em Cinquentenário, de propriedade da cooperativa. Só que na época não se mostrou interessante por causa da legislação trabalhista. Os agricultores queriam que o posto ficasse lá na época da safra, aberto até a meia-noite, e isso o Ministério do Trabalho não permite. E aí começou um conflito. Então a gente decidiu vender para um particular, que daí ele pode deixar isso aberto 24 horas e não tem esses problemas. E aí nós acabamos nos desfazendo. Então a cooperativa tem história de posto de combustível. Outra, e quando eu assumi em 89, eu percebi que nós tínhamos que diminuir essa sazonalidade. A cooperativa, no mês de janeiro, fevereiro, março, né, contabilizava prejuízo. Só amargava prejuízo, porque o recebimento era lá, primeiro da soja, no mês de março, e a receita começava a entrar em abril. Dali para frente, daí tu começava a contar com resultados, né, e que eram diferentes do hoje, porque hoje uma safra de trigo, uma safra de milho emenda na do trigo, e a da soja emenda do milho. É uma situação. Então a gente pensou que nós precisava entrar numa atividade e a cooperativa atuava na época como chamados secos e molhados, lá em Cinquentenário, e que a rede de supermercado seria uma atividade, né, que realmente iria diminuir essa sazonalidade, nos daria um fôlego onde a gente iria diminuir, né, a necessidade de buscar recursos em banco para suportar esses 3, 4 meses aí de atividade. Além do próprio risco de uma safra, né? Exatamente. Primeiro supermercado surgiu em que ano? Tu tem lembrança? Quando eu cheguei na cooperativa, eles tinha Santo Cristo, mas eu me lembro bem, assim, foi de 1989, que só tinha 4 mercados no interior, e aqui o do centro tinha sido alugado por Econosul. Muito bem, então eram 5.
Isso, aí eu fiz um projeto, né, desenvolvi um projeto no sentido de que nós precisávamos retomar e criar uma rede para diluir custos administrativos e logística e conseguir levar essa alimentação, os produtos, para os nossos produtores de leite lá no interior com preço mais adequado. E daí que a gente trabalhou essa estrutura, né, de rede Super São Luís. Ela começou ali. E foi no sentido de que, até no primeiro momento, eu fui conversar com os produtores e disse para eles, olha, do jeito que está, esses 4 supermercados que nós tínhamos no interior, é carne de pescoço. Ou nós pegamos o filé mignon de volta, que a diretoria anterior tinha alugado, e a gente organiza isso aí, porque senão, não, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai trocar a notinha do leite? Isso me marcou, eu nunca mais esqueci. Vinculou o pequeno produtor de Vinculou o leite. pequeno produtor. Hoje, em 2021, estamos em julho, quantos supermercados tem a rede Super São Luís? Agora nós somos para 22. 22. Quantos postos de combustíveis? Eu falei, acho que são 7, né? 7. Vocês também trabalham com lojas agropecuárias, é esse o termo correto? Praticamente em todas as unidades, que hoje elas são 28. 28. Tem mais algum outro setor que a Coopermil também atua, além do recebimento e repasse de grãos? Uma das coisas que eu nunca abri mão foi do leite. Porque eu sempre olhei o leite que é o sustentáculo da pequena propriedade. E muito se ouviu dos políticos que precisavam fazer alguma coisa para manter o homem no campo. Só que de concreto é só falácia. Então nós elaboramos um projeto no sentido de justamente fazer assim, de atividade, uma atividade lucrativa para o produtor, para ele se manter lá na atividade. Chegou num determinado momento que as cooperativas entraram em dificuldades e venderam a bacia. Nós não vendemos. A cooperativa construiu um posto de recebimento que está aí hoje, está servindo hoje para justamente atender essa... Na esquina Guia Lopes. Isso daí. Então, eu porque entendia isso e eu tinha... Quando eu fui para a cooperativa, eu fui com essa... Né, isso nunca saiu da minha mente, de que a cooperativa fazia um esforço em ajudar esse pequeno. O grande ele já anda por si, ele tem as suas condições, mas o pequeno carece de alguém que ajude ele. O poder público não ajuda, essa estrutura cooperativa, ela deu sustentação à nossa região e posso dizer, tem muito agricultor que está lá no meio rural por causa justamente desse apoio cooperativo, da assistência técnica. E aí nós temos hoje, dentro da cooperativa, mais umas áreas que nós estruturamos. Uma comercialização de máquinas. Separamos, isso vendia junto na agropecuária. Criamos para dar uma atenção especial e ter profissionais para atender a manutenção, né, e peças para a gente poder atender esse produtor. Vendo uma máquina tem que dar assistência. Assim como estava, não atendia o produtor, na minha visão, como ele merecia. Também a gente, além do leite, nós temos essa estruturação de máquinas, né? E que eu te digo assim, ó, uma visão futurista. Hoje as concessionárias de Santa Rosa estão na mão de famílias. E que logo ali elas vão ter que passar por uma empresa, né, uma pessoa jurídica. E a Coopermil está se estruturando para isso. Qual vai ser? A concessionária ela vai abraçar? Eu não sei. Você fala claramente de... Um futuro... De veículo? Não, de máquinas. De máquinas. Que hoje é uma central de máquinas. Estruturada, toda estruturada, que pode, um dia, mais hoje de manhã, abraçar uma concessionária tranquilamente e tocar. Muito bem. Ligado com o produtor. Então hoje grãos, soja, milho e trigo, tá? Leite, supermercados, postos de combustíveis. A Coopermil também tem um moinho em Horizontina? Não, tinha. Tinha? Nós tínhamos, era uma sociedade da Coceagro. Tudo bem. O que mais tem a Coopermil de áreas de atuação? São essas 6? São essas,
Diga-se... Tem a comercialização de semente, que tem uma fábrica de ração, tem uma fábrica de ração, tem a comercialização de semente, que Muito bem, isso é para dar suporte. Chegamos a 8 frentes. Joel, você acabou de fazer um relato do passado e do presente da Coopermil. Com a tua experiência de quantos anos à frente da Coopermil, na presidência? 32 anos. Hoje você é vice do Hernani Tober, né? E você arriscaria agora... Antes, precisamos deixar frisado aqui que a Coopermil, qual é a classificação da Coopermil entre as cooperativas associadas à CCGL, Cooperativa Central Gaúcha de Leite? Nós somos a maior fornecedora de leite. A maior fornecedora de leite. Joel, você arriscaria projetar o futuro da Coopermil ou o futuro das cooperativas de produção? O modelo mudará ou não mudará? Você já arriscou aí falar sobre a concessão de máquinas e implementos centralizada nas mãos de uma cooperativa? Eu havia decidido já há 4 anos atrás de me afastar da presidência e abrir espaço para a renovação na cooperativa. Aí surgiu aquele candidato e o conselho pediu para mim continuar mais 4 anos, fazer um esforço continuar. É porque o conselho sabia do meu projeto e que era consistente, né, e que agora a gente conseguiu implementar. Abrir espaço para a renovação, colocar gente nova, né. Também estamos fazendo uma discussão, a nossa livre de cooperativa. Eu acho que toda a organização, ela precisa, de tempo em tempo, ela precisa se reinventar. E as cooperativas estão nesse processo de reinvenção. Nós, começamos por nós, com planejamento estratégico, profissionalização, melhor atendimento do produtor, né, melhor... Hoje nós temos assim, eu tenho orgulho de dizer que nós hoje temos o que tem de melhor de assistência técnica para a viabilização do produtor. Através da rede técnica de cooperação, nós temos via CCGL e outros, né, trabalhos de pesquisa que a gente faz. E eu te diria assim, que as cooperativas, elas como no Paraná, né, percebe que hoje o Paraná sem as cooperativas, né, seria outro. E nós aqui temos um diferencial, que nós temos que lidar com o pequeno produtor, lá é grande produtor. Então é um trabalho um pouco mais demorado, mas eu te digo assim, a solução desse pequeno produtor vai continuar sendo através do sistema cooperativo, sim. E as cooperativas, pelo menos eu consegui repassar digo assim, convencimento de que nós precisamos cada dia mais e melhorar, buscar justamente tecnologia para que esse produtor, pequeno produtor que está lá no meio rural, ele possa se sentir realizado como produtor e não venha abandonar. Porque se ele abandonar o meio rural, ele vai trazer um problema para nós aqui na cidade. Ou não. É mais infraestrutura, é um monte de coisa que vai precisar. Ele está lá, está bem, vamos ajudá-lo. Então, esse é a nossa filosofia de trabalho, e pelo menos da cooperativa, não respondo pelos outros, e que a gente quer consolidar, né, isso aí cada dia mais. Não está pairando no ar nenhuma quebra drástica de paradigmas para o setor. Ou seja, mudanças que venham surgir, o processo de adaptação, ele é pleno e rápido. Com certeza. É isso. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado pelo teu depoimento. Joel Capelletti, hoje vice-presidente, mas que durante 31 anos presidiu a Cooperativa Mista São Luís, a Coopermil.